no coração de uma cidade movimentada, havia um escritório que poderia ser descrito como o epicentro de uma pequena aristocracia moderna. Os prédios altos e as janelas de vidro refletiam o brilho da riqueza acumulada por anos de negócios bem-sucedidos, mas no interior daquele espaço, uma disputa silenciosa e perigosa se desenrolava entre dois colegas de trabalho que, sem perceber, caíam de cabeça em uma intriga amorosa. Helena e Clara eram duas mulheres de origens diferentes, ambas ambiciosas e inteligentes, mas com personalidades diametralmente opostas. Helena era uma mulher de aparência elegante e autocontrole impecável, sempre vestida com roupas de grife e um sorriso de seda que escondia uma determinação feroz. Ela tinha sido promovida recentemente a gerente do setor de marketing, uma posição que buscou com afinco, movida pelo desejo de ascensão e reconhecimento. Clara, por outro lado, era uma típica jovem sonhadora, de beleza natural e um jeito mais despojado. Seu espírito livre e sua sinceridade, embora admirado por alguns, muitas vezes a colocavam na berlinda de intrigas internas. Ela vinha de uma origem humilde, mas sua inteligência e dedicação pavimentaram seu caminho até lá, conquistando seu espaço no escritório. Porém, o que nenhuma delas poderia imaginar é que, ao mesmo tempo em que as duas se tornaram rivais profissionais, se apaixonariam pelo mesmo homem menos Alexandre, o filho do dono da empresa, um jovem inexperiente, bonito e extremamente rico. Aos 28 anos, Alexandre ainda estava descobrindo o mundo, marcado por uma engenhosidade que contrastava com sua beleza marcante e sua herança de fortuna. Alexandre era o tipo de homem diferente de seus colegas de geração. Tinha uma aura quase intocável, mas ao mesmo tempo acessível. Um jovem que, apesar de toda a riqueza, carregava uma vulnerabilidade nos olhos verdes que encantava todos ao seu redor. Desde que voltou do exterior, depois de anos estudando negócios e lazer, teve uma pegada mais despojada, mas suas desvantagens ainda permanecem intactas. O dia em que chegou ao escritório foi marcado por uma surpresa. Sua presença causou uma conversa entre os funcionários, e tanto Helena quanto Clara, que estavam na sala de reunião, notaram o impacto imediato. Alexandre tinha um jeito ingênuo de sorrir, uma leve hesitação que parecia esconder o desejo de fazer tudo certo. Embora seu rosto revelasse uma arrogância natural dos que estão habituados à atenção e ao poder, ele foi apresentado de forma simples e cordial, mas seu olhar iluminaram Helena e Clara de um jeito diferente. Para Helena, havia uma curiosidade e um desejo de manter o controle, enquanto Clara sentia uma atração quase instantânea, como se sua alma tivesse sido tocada por algum chamado invisível. Assim que Alexandre começou a frequentar o escritório, Helena foi a primeira a perceber o interesse dele. Ela, que havia conquistado seu espaço com determinação e uma marca de elegância, começou a usar sua inteligência para se aproximar mais dos jovens herdeiros. Pequenas conversas no corredor, encontros aparentemente casuais na sala de reuniões, trocas de olhares carregados de interesses mais profundos. Tudo fazia parte de uma estratégia que ela mesma havia começado a traçar. Clara, por sua vez, tinha uma abordagem completamente diferente. Sua maneira mais aberta e espontânea de agir atraiu Alexandre de uma forma sincera. Ela não se preocupou tanto com o que era esperado, e suas atitudes sinceras despertaram nele uma sensação de liberdade que ele nunca tinha experimentado antes. Quando ela se aproximava dele para pedir uma opinião ou para compartilhar uma ideia, seu olhar brilhava com entusiasmo, e ela usava essa pureza e acidentalidade como armas na sua pequena guerra silenciosa. Helena passou a usar sua influência nos bastidores menos
manipular sorrisos, comandos discretos, conversas de ocasião, tudo para chamar a atenção de Alexandre. Ao mesmo tempo, ela se esforçou por parecer mais acessível, menos controladora, na esperança de conquistar seu interesse de forma mais natural. Clara, por outro lado, introduziu uma postura mais direta, às vezes até brincalhona, expressando seus sentimentos de forma sutil, mas determinada. Ela sabia que Alexandre era inexperiente e, por isso, usava de sua atualização para guiá-lo sem pressa, criando um clima de mistura entre desafio e cuidado. Em suas conversas, ela frequentemente lançava olhares provocativos, despertando uma mistura de curiosidade e ansiedade no rapaz, apesar de sua fachada brincalhona. Clara tinha uma sensibilidade aguçada e sabia exatamente até onde poderia ir sem assustar ou perder o controle da situação. Ela queria que Alexandre fosse confortável, mas também queria que ele conhecesse um pouco mais de si mesmo, explorando suas emoções de forma sincera. Alexandre, por sua vez, sentiu uma mistura de nervosismo e admiração pela presença dela. Cada comentário, cada sorriso trocado fazia o coração dele acelerar, como se estivesse aprendendo algo novo a cada momento. Apesar de sua inexperiência, ele tinha uma vontade sincera de entender tudo aquilo que Clara parecia transmitir de forma tão natural. Nos passeios pela cidade, Clara costumava brincar, fazendo piadas sobre seus próprios sentimentos ou inventando desafios bobos, sempre observando a ocorrência de Alexandre com um sorriso que escondia uma intenção mais profunda. Ela queria que ele se sentisse à vontade, mas também que descobrisse a força de seus próprios sentimentos, como se estivesse orientando-o em uma jornada de autoconhecimento. Entre risadas e confidências, a conexão entre eles crescia lentamente, alimentada por pequenos gestos e olhares que carregavam um mundo de significados. Clara sabia que esse era o momento perfeito para conduzir essa amizade para algo mais, com a delicadeza de quem já conhece os limites, mas também a coragem de explorar novas emoções. A noite caiu e com ela veio uma atmosfera mais íntima. Eles estavam sentados na praça, sob uma árvore iluminada pelas luzes das lâmpadas, quando Clara finalmente se virou para Alexandre e falou com um sorriso cúmplice: "Você sabe, Alexandre, às vezes acho que as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera e, olha só, tô aqui, esperando para ver onde essa nossa amizade pode nos levar." Alexandre, coração, apenas respondeu com um sorriso tímido, sentindo que aquele momento era o começo de algo que ainda iria surpreendê-los bastante. A conexão entre Clara e Alexandre se fortalece a cada momento. Ela tinha um modo de olhar que parecia penetrar na alma dele, despertando sensações antes desconhecidas. Seus toques sutis, os pequenos gestos de cuidado e as palavras sussurradas ao pé do ouvido criaram uma atmosfera relacionada com uma tensão doce e promissória. Clara se divertia com a incerteza de Alexandre, notando como ele se tornava mais vulnerável e ao mesmo tempo mais interessado, ansioso para descobrir o que era real ou apenas uma brincadeira dela. Porém, ela não estava sozinha nessa disputa. Helena, uma jovem inteligente e de personalidade forte, também tinha um olhar perspicaz para esse jogo de sedução. Helena conhecia Clara desde criança, mas, recentemente, percebeu o quanto seu sentimento por Alexandre se intensificava. Ela via Clara como uma adversária formidável, menos alguém que tinha a habilidade de conquistar e envolver, manipulando com sutileza e charme. Helena, por outro lado, não era de desistir facilmente. Ela tinha uma determinação ardente
uma confiança que vinha de suas próprias experiências e do entendimento de que, às vezes, o poder residia na paciência. Ela decidiu que, naquele jogo de sedução, não daria o braço a torcer. Pelo contrário, usaria a inteligência sua beleza e uma dose de provocação para conquistar o coração de Alexandre, sem parecer desesperado, mas sabendo exatamente o efeito que causou nele. Durante algumas semanas, uma disputa se transformou em um jogo de estratégias silenciosas, intercaladas por momentos de troca de olhares carregados de intensidade. Clara, com seu jeito brincalhão, chegava a provocá-lo sussurrando novidades e pequenas confissões, enquanto Helena, mais sutil, dedicava atenção de forma mais discreta, criando um clima de mistério ao seu redor. Porém, tudo isso mudou numa noite que parecia ser apenas mais uma entre tantas. Era um encontro casual, mas carregado de um suspense palpável. Eles estavam na praça, sob o luar, quando Helena apareceu inesperadamente, com um sorriso enigmático nos lábios. Pensei que vocês estavam se divertindo, não é? Helena disse, com um olhar que misturava desafio e provocação. Clara falou uma sobrancelha. E Alexandre, visivelmente nervoso, tentaram manter a calma. Helena, o que você faz aqui? Ele disse, tendo dificuldades em esconder sua ansiedade, vim ver até onde essa sua brincadeira vai. Porque, no fundo, acho que todos nós queremos uma coisa só. Alguém que nos entenda e nos corresponda de verdade. Helena se moveu lentamente, olhando nos olhos de Alexandre, mas acho que é hora de deixar as máscaras de lado e ver quem realmente consegue conquistar quem. Enquanto isso, Clara cruzou os braços, com um sorriso arrojado, pronta para provar seu valor. A disputa chegou ao seu ponto mais intenso. De repente, foi Helena quem deu o primeiro passo, segurando a mão de Alexandre com firmeza, fazendo com que ele olhasse surpreso. Clara, então, respirou fundo, sentindo que aquele era um momento decisivo. Sílvia, a própria praça ao redor parecia silenciar, como se todo o universo estivesse presente numa verdadeira batalha de sedução e poder. No silêncio que se acalmou Alexandre, com um olhar que havia se transformado, veja o quanto tinha se entregado a essa história. E numa decisão repentina e surpreendente, ele tirou as mãos de Helena e Clara e, com voz firme, disse: Chega, chega de joguinhos. Eu não quero mais ser objeto de disputa. Eu quero alguém que realmente me conheça, que me aceite pelo que sou, sem manipulações ou estratégias. E por isso, por mais difícil que seja, vou me afastar de tudo isso. Depois de uma pausa, ele olhou para Clara e Helena, com sinceridade nos olhos. Preciso de um tempo para entender quem realmente sou e o que quero. E até lá, espero que vocês duas possam entender que o que importa é a honestidade, não o poder de seduzir. Helena e Clara se olharam por um instante, uma surpresa estampada em seus rostos. Eles perceberam que, na verdade, o jogo tinha revelado algo mais importante: a coragem de Alexandre de se posicionar e de valorizar seu próprio sentimento acima das estratégias. Ao se despedir, Alexandre deixou duas com um aprendizado importante: que o amor verdadeiro nasce da sinceridade e que o poder de uma disputa só é válido quando há respeito e desvantagens.